Tema da mensagem: vamos compartilhar do otimismo do herói Davi? No fim de 2 Samuel, capítulo 22, tem um cântico que Davi fez em ação de graças, na sua velhice. Esse cântico vai nos dar uma ideia de como ser vitorioso. Sabemos pela leitura da palavra que a vida de Davi não foi fácil. Ele foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei quando era muito jovem. Na época, quem governava era o rei Saul. Davi tinha que esperar sua vez. E depois de Davi derrotar o gigante Golias, o rei Saul foi dominado pela inveja e pelo ciúme e passou a perseguir Davi. Ao fugir do rei Saul, Davi foi primeiro falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Depois foi para a cidade de Gate, onde fingiu que estava louco. Continuou fugindo e se escondeu na caverna de Adulão, onde se encontrou com a sua família e se tornou chefe de um grupo de pessoas. Depois ele foi para Mispá de Moabe, onde permaneceu em segurança por um tempo. Depois da morte de Saul, Davi tornou-se rei, primeiro sobre Judá e então sobre todo Israel. Quando confrontado por Natã sobre os seus pecados, o arrependimento de Davi foi genuíno e o perdão de Deus imediato. Apesar de todos os problemas que a desobediência de Davi trouxe sobre ele mesmo, a sua casa continuava a ser a esperança do povo de Deus para o futuro. Davi intercedia pelo povo, tinha conquistas militares, louvava e confiava em Deus. Foram muitas as suas conquistas, derrotou filisteus, moabitas, amonitas, edomitas, entre outros. Conquistou Jerusalém, que na época estava em poder dos jebuseus. Com o auxílio dos seus próprios homens, depois ele fez a cidade de Davi lá. E dali pôde governar os territórios de Judá e de Israel a partir de uma posição neutra, acima das rivalidades entre o norte e o sul. Quando Davi estava idoso, deixou no capítulo 22 de 2 Samuel um cântico de louvor bem grande, 51 versículos. Davi entoou um cântico de louvor por ter sido libertado dos seus inimigos. Nele, diz que o Senhor Deus é a rocha, fortaleza, libertador, escudo, poderoso salvador, torre alta, abrigo seguro. Ele diz que foi salvo de pessoas violentas, de inimigos, de ondas da morte, de torrentes de destruição, de cordas da sepultura, de armadilhas de morte. Ele diz que ficou angustiado, clamou ao Senhor, gritou por socorro. A resposta do Senhor veio abalando a terra e céus. Brasas vivas saíram da boca do Senhor, fogo consumidor. O Senhor, montado em seu querubim e elevando sobre as asas do vento, fez que trovejasse e enviou raios, descritos como setas do Senhor, para dispersar e fazer os seus inimigos se retirarem. Das alturas, Deus segurou a mão de Davi, tirando-o de águas profundas. Isso é símbolo de angústia e destruição. Ele livrou de inimigos poderosos mais fortes do que ele. Deus se agradou de Davi e o levou para um lugar espaçoso, quer dizer, alívio de angústia. Davi se afirmou ser irrepreensível a respeito de seus inimigos e de sua confiança, que o Senhor recompensa os que são fiéis a Ele. Ele disse que guardou os caminhos do Senhor, não cometeu perversidades e não se afastou dos seus decretos. Em 2 Samuel 22, 26, 27 diz: com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. Davi mostra que conhece o Senhor Deus. Ele diz que o Senhor salva os humildes, humilha os orgulhosos, ilumina as trevas, que com ele se pode avançar e transpor muralhas, que o caminho do Senhor é perfeito, a palavra dele é comprovadamente genuína, ele torna o caminho perfeito e faz com que se possa correr veloz como a gazela. E Davi continua dizendo que Deus firmou seus passos em lugares altos, treinou suas mãos para a batalha, a sua ajuda o tornou forte, derrotou os seus inimigos na batalha e os fez cair debaixo dos seus pés, e fez com que seus inimigos fugissem dele. Deus livrou Davi dos ataques do seu povo.
e preservou como líder. Também diz que estrangeiros o obedeceram. Davi exalta ao Senhor, a rocha que lhe salva, o Deus que em seu favor executa vingança e sujeita nações, que livrou ele dos seus inimigos e o exaltou acima de seus agressores. Louva a Deus por tudo, canta louvores ao seu nome, pois ele concede grandes vitórias, é bondoso para com ele e para com seus descendentes para sempre. A confiança de Davi não estava baseada na sua própria retidão, mas na aliança eterna que um Deus gracioso fizera com ele, a promessa de um reino davídico permanente com um rei teocrático ideal, que se cumpre com Cristo, o grandioso Filho de Davi. Amém?